Obrigado aí pela disponibilidade, né, de falar de um assunto tão relevante, de um assunto assim, na realidade, até talvez um pouco inusitado a gente fazer essa conexão, né, do intestino com a tireoide. Tenho certeza que vai valer a pena esse bate-papo, esse podcast, esse webcast, com você, doutor Mark. Eu fiquei sabendo, então, né, que você tem uma conexão aí da tireoide com o intestino, intestino-tireoide. E a gente sempre ouve aí conexão intestino-cérebro, ao intestino segundo cérebro e tal, né? Mas muitas vezes a gente não faz essa conexão da tireoide, do intestino com a tireoide, né? Como é que isso surgiu aí na tua jornada como médico, doutor? Muito bem, a gente começou a perceber um número muito grande de pessoas com tireoidite. E aí, a ideia da tireoidite, que é uma doença de base autoimune, e essa doença autoimune, ela sofre grande influência da nossa porta de entrada e de conexão com esse mundo exterior. Não é? O intestino recebe um conjunto de alimentos que vão interferir diretamente no funcionamento tireoidiano. Então, uma das coisas fundamentais para a gente começar a entender essa conexão é que toda vez que se come alimento que contém goitrina, é uma substância que vai intoxicar cronicamente a tireoide, e essa intoxicação crônica da tireoide vai gerar uma doença autoimune, que vai gerar uma fibrose da glândula tireoide. Ela vai ficar menos responsiva e menos capaz de produzir hormônio tireoidiano, o que vai baixar o metabolismo e gerar sinais e sintomas do hipotireoidismo. Então, Então, qual o nome dessa proteína que você falou? a substância se chama goitrina e ela é encontrada onde? Em diversos alimentos. Os principais são as crucíferas. Quem são as crucíferas? São aquelas verduras, não é, que têm geralmente uma folha em trevo. São 4 folhas. Não é? Então eu citaria alface romana, a couve-flor, o rabanete, o brócolis. Então, tem um grupo de crucíferas que elas estão aí numa base de umas 15 que existem no Brasil. Umas delas são as famosas punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, e outras que eu citei agora, que são do consumo quanto mais do brasileiro. E aí o que acontece? À medida que você come com regularidade essas verduras, essas crucíferas, você vai gerar essa intoxicação da tireoide via alimentação. Isso tudo é absorvido via intestino, vai passar pelo sistema porta e a gente já sabe que vai chegar na corrente sanguínea e vai atingir a tireoide invariavelmente. Então, essa conexão seria, vamos dizer, a conexão ruim, não é? Verduras específicas, como as crucíferas, mas a gente sabe que tem uma conexão do intestino com a tireoide que gera prejuízo de funcionamento, que é o consumo abusivo de carboidrato, que todo mundo vai falar de resistência insulínica, não é? Muito consumo de carboidrato pode levar, inclusive, a diabetes, mas o fator gerador seria a resistência insulínica. E esse processo de muito carboidrato no corpo, a tireoide não aceita, ela não tolera. Ela entende que o processo de processamento de energia está alterado e essa tireoide ela começa a, por exemplo, tirar açúcar da corrente sanguínea através de um mecanismo de induzir o corpo a um rebaixamento metabólico. E aí o açúcar vai virar gordura. E essa gordura vai gerar um estoque. E qual o mecanismo? Para quem tem mais interesse na fisiologia, a tireoide vai induzir uma produção, junto com o restante do corpo, de uma coisa chamada T3 reverso. O T3 reverso ele é não funcionante, ele é o hormônio da tireoide, mas ele simplesmente não funciona. Ele é não funcionante. Então, naturalmente, há um rebaixamento metabólico.
a pessoa estoca energia. Então, é como se a pessoa funcionasse como um urso em hibernação. Né? A pessoa vai gastar muito pouco calorias oriundas da queima de gorduras. Ela vai fazer o processo inverso. Ela vai fazer lipogênese, vai produzir mais gordura de estoque. Os adipócitos, as células de gordura vão ficar mais inchadinhas, não é? Com ácidos graxos, glicerol. A pessoa vai ter mais triglicerídeo. E Mas aí, assim talvez. nessa questão aí do carboidrato, antes de tu entrar, eu estava falando que o pessoal que, inclusive, é uma das minhas aulas, um dos meus cursos que eu dei, de que o fígado, né, antes de desenvolver, muitas vezes, uma tireoidite, Esteatose. uma esteatose, não, mas eu me referindo à tireoide, né? O meu fígado já mostra sinais de fadiga, né? E o metabolismo de carboidratos é muito oneroso para o fígado, né? Então, essa fadiga hepática, o fígado é desse tamanho, né? A tireoide é desse tamanho, né? E eu tenho essa conexão entre as minhas membranas, as minhas proteínas membranares do fígado, muitas vezes são similares à que eu tenho na tireoide. E quando eu tenho uma fadiga hepática, a tireoide começa pedir socorro, mas na realidade o meu fígado já vem sendo, né, maltratado, mal amado, né, há muito tempo. Então, como é que funciona? Será que eu consigo ver isso olhando para o meu fígado antes, doutor? Assim, antes na questão de uma cirrose, ou mesmo, mas eu começar a ver sinais de uma fadiga hepática, né, de um fígado um pouco mais gorduroso. Qual seriam esses sinais que eu poderia ver num ambiente como esse? Uma das coisas que mais tem estressado o fígado das pessoas atualmente no Brasil é a ocorrência de parasitose no fígado. É bem interessante esse fenômeno, tá? É um estressor hepático e ele acumula gordura na forma de esteatose como forma de tentar se defender. Quais são os vermes mais comuns? Ameba e giardia. Existe um terceiro verme que é pouco badalado, mas que geralmente são pessoas que viajaram para o exterior e que vivem no Brasil, que é a facíola hepática. Né? Então, esses três vermes eles têm colonizado o fígado em muito maior frequência e eles tentam uma espécie de simbiose. Eles não ficam na ideia de um grande parasitismo. Eles não buscam destruir o fígado. Eles buscam conviver no tecido hepático. Por quê? O tecido hepático tem uma característica que muita gente negligencia e não leva em consideração. O fígado é um grande produtor de proteínas do corpo. E aí, por produzir muitas proteínas, esses vermes precisam de proteínas até para o processo reprodutivo deles. Eles precisam para gerar DNA, para gerar Sim. RNA, para gerar partículas proteicas ali que vão compor células, inclusive. Porque alguns parasitas, obviamente, eles não são exatamente unicelulares, né? Eles têm várias células. E aí, essa é uma dificuldade, esse é um ponto que tem gerado esse estresse hepático que pode, sim, por dificuldade de liberação de proteínas e aminoácidos, dificultar o trabalho da tireoide. E você tocou num ponto que para mim é fundamental, é a cereja do bolo. Por quê? Qual é a base do hormônio tireoidiano? A maioria das pessoas não sabe. É um aminoácido chamado L-tirosina. Ué, mas como é que eu vou ter L-tirosina se eu como uma proteína, uma carne, um ovo, um peixe, um frango? Esse processo de degradação e de digestão, ele vai me empurrar aminoácidos para o fígado. E o fígado vai ter que processar isso e liberar na corrente sanguínea. Como é que é a mágica de ter L-tirosina, tirosina, esse aminoácido para tireoide, se o fígado está na sobrecarga? Então, Perfeito. você, por via de metabolismo de carboidrato, vai ver que ele acaba não sendo a única peça desse processo. Não é? Existe também metabolismo proteico, utilizando aminoácidos específicos. E o pior,
O que nós estamos aqui também focando no Brasil? O que a gente está sofrendo muito? O solo brasileiro ele está sendo reposto para a produção do agro só com NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Cadê aqueles micronutrientes que são fundamentais para fazer o hormônio tireoidiano? Então, o nosso intestino, fazendo essa conexão com o fígado, sabe o que está acontecendo hoje? O intestino do brasileiro está lotado de glúten, está formando placas no intestino e dificultando a entrada de micronutrientes pelo sistema porta do fígado. E o fígado fica com um trabalho hercúleo, um trabalho gigantesco, tentando reciclar e reaproveitar micronutrientes. Ele não dá conta, quem não vai Não dar dá, conta também? A tireoide. não dá, não Porque dá, ele não está dá. na cara do gol, o fígado está Perfeito. ali recebendo direto do intestino, não é no Perfeito. sistema digestório. Mas a tireoide está longe, ela precisa receber via corrente sanguínea. Perfeito, Tá? perfeito. Então, o A seu gente raciocínio esquece é muitas vezes, né, perfeito. doutor? A gente esquece muitas vezes que 80% do hormônio T4 é convertido em T3 no fígado, né? Ele participa desse metabolismo. Então, assim, eu vejo muitas vezes, tem sido até quando eu tenho dado aula aí para médicos ou nutricionistas mesmo, assim, dizer assim, olha, temos que, cara, a tireoide é pequena, então ela responde, né, rápido, ou você começa a perceber, porque são até mesmo metabólicos, os hormônios, a fadiga, né, que é de cabelo, sonolência, metabolismo mais lento, beleza. Mas muitas vezes, antes de chegar, assim, o fígado já está gritando há muito tempo, mas não aguenta muita pancada, né? Até eu fiz um verso, um verso de literatura de cordel, Ame seu gigante, né? Sobre o fígado. Depois eu vou te mandar, tá? Mano, Para você ver esse verso, né? Agora sim, diz uma coisa: essa coetrina, é isso? Coetrina? boitrina. Coetrina. Essa coetrina, você fala assim, nem todos têm sensibilidade. Essa sensibilidade, será que já não é um sinal de que meu filho já não está numa boa performance? Como é que, o que eu atribuo essa sensibilidade de pessoa A, a coetrina, e pessoa B não ter sensibilidade? A que tu atribuis isso? Ah, muito boa pergunta. Porque o que acaba acontecendo no dia a dia é que nós temos um volume gigantesco de pessoas tendo uma dieta errada. É uma dieta monótona. O primeiro passo para uma boa dieta é você não ficar repetindo o mesmo alimento sempre. Então, o nosso corpo está adaptado e o fígado da maioria das pessoas está adaptado a se comer brócolis 3 vezes por semana e essa é a verdura da semana, está tudo bem, ela não vai se intoxicar. O fígado tem capacidade depurativa, a gente sabe que é um órgão depurativo estratégico, Sim. não é? O que o fígado não dá conta, a pele vai dar conta, o rim vai dar conta, mas o fígado ele é fantástico, porque ele foi dado a ele a capacidade regenerativa. Ou seja, ele enfrenta um tranco muito maior. Só que a pessoa quer desafiar o fígado. Como desafiar o fígado? Comendo a mesma coisa todo dia. Então, aquela pessoa que vai no mesmo restaurante todo dia comer brócolis cozido, da mesma forma, bota a mesma quantidade de azeite, a mesma quantidade de sal, e ela toca a vida dela assim, dizendo: verdura faz bem para a saúde, então eu vou comer brócolis todos os dias. E o dia que ela não come brócolis, ela come alface. E o dia que ela não come alface, come couve-flor. E ela está comendo sempre alimentos que têm goitrina em grande quantidade. Tem por exemplo, alimento com muita goitrina, que é a berinjela. As pessoas ainda usam para emagrecer, elas destroem a tireoide, fragilizam a conversão do T4 em T3, que você acabou de comentar. Agora vamos lembrar que a conversão de T4 em T3, que se faz muito fora da tireoide, ela é dependente de iodinases, são enzimas. Mas quem produz proteínas e enzimas? É o fígado. Fígado. Então você, mais uma vez, você conseguiu posicionar, né, o fígado nessa interface intestino-tireoide, tem como se fosse o grande articulador do processo, que é o fígado, por ele sintetizar tantas proteínas importantes. Sim. Me diz uma coisa, muitas vezes eu vejo o pessoal aí fazer esses sucos de tox e tal, e bate, né, e etc e tal, mistura lá as crucíferas e lá, e tal, assim, e esse couve,
o couve, né? Cru, né? Como detox, né? Eu tenho dificuldade em digerir isso, né? Intelectualmente falando, né? Porque o couve cru, ele não é refresco, não, entendeu? Assim, é um desafio hepático aí. Como isso contribui para esse estado dessa minha sensibilidade à coetrina? Sim ou não? Sim, isso tem impacto, sim. A questão da couve realmente, ela poderia ser utilizada na alimentação, eu não vejo problema. As verduras de cor escura, elas são muito valorizadas na culinária, na gastronomia, mas o problema está na repetição. A pessoa, porque tem uma couve barata ou tem no quintal, ela acha que ela pode usar todo dia. E aí é muito simples. A virada de chave está no seguinte: dá para usar crucífera. E se eu não tenho recurso para variar as minhas verduras, eu tenho couve, dá para usar couve só 3 vezes na semana? Está tudo resolvido. Tá? Você não vai gerar o caos para o fígado nesse sentido. Ele vai ter tempo para pegar aquela substância tóxica da couve, que ela se defende, e expurgar do organismo. Isso vai ser feito muito pelas fezes, então não há um mecanismo assim tão complicado, tão difícil nesse sentido, tá? E no tocante a esse desafio de conexão, onde o intestino, ele basicamente, a gente não vai poder esquecer que ele está, na maioria das vezes das pessoas, inflamado. Como que eu diminuo a inflamação desse intestino? Aí a gente sabe da vantagem, por exemplo, do uso do cogumelo, que é uma questão muito mais oriental do que ocidental. A gente tem dificuldade com a incorporação dos vários cogumelos, a gente tem medo de cogumelo venenoso, e aí eu vejo com muito bons olhos a ideia da gente usar efetivamente alguns polissacárides. Você vai poder falar um pouco mais sobre isso, que estão na parede do cogumelo, que a gente não conseguindo consumir em grande escala, a gente pode estar suplementando, não é? E propiciando o quê? Menos tumor, menos inflamação no intestino. E Perfeito. lembrar, com menos inflamação no intestino, a nossa absorção de micronutrientes vai ser melhor. E o Melhor, nosso metabolismo, todo gasto mundo de ganha, metabolismo bem micronutrientes para melhor. desinflamar também vai ser estratégico. Sim, sim. E aí, assim, quando tu falou assim de as pessoas comerem a mesma coisa, então, uma coisa que muitas vezes a gente bate muito ou encoraja muito é a questão da rotina, né? Então, assim, gente, desenvolver uma rotina importante, rotina é você puxar um ferrinho naquele mesmo horário, né? Puxa, e aí, assim, eu tô no estágio dos meus últimos 3 anos aí, em que né, eu tô com a rotina alimentar bem, eu diria, quase ortodoxa, né? De comer, às vezes, as mesmas coisas, né? Assim, precisa de muita proteína, então muito ovo, muito ovo, muito ovo. E aí, carboidrato, eu estou fazendo opções de carboidratos e tal. E aí, somada à rotina de exercício, né? Então, assim, você tá encorajando uma rotina alimentar, mas com variedades, é isso? Isso, perfeito. Esse é um elemento central. E a gente se apropria da nutrição exatamente a ideia de variação de cor dos alimentos, mas de mudança do tipo de alimento com as suas cores. Então, eu tenho palmito, eu tenho couve-flor, é branco, então vou comer só couve-flor. Não, não é? Eu Sim. posso, dentro de variação de cores, comer de fato alimentos diferentes. E um ponto talvez estratégico nesse processo é respeitar mais a sazonalidade da disponibilidade dos alimentos, tá? Então, vale muito a pena. Tem o tempo do jambo, vamos comer jambo. E eu Sim. entendo que agregado a esse fenômeno que você acaba de comentar, a gente deveria rumar realmente para uma transição agroecológica com mais vigor. A gente deveria comer alimento com menos agrotóxico.
É ele que vai, é o agrotóxico que a gente vai ter que se desintoxicar dele, ele não ficar impregnando no nosso corpo. O que tem acontecido com relação a intestino tireoide? Nós estamos ficando com pouquíssimo iodo, tá? Uma regra fundamental para melhorar esse eixo intestino-tireoide é que as pessoas abandonassem o cloreto de sódio, que é chamado por alguns de sal refinado, e passassem a usar sal grosso. O sal grosso, às vezes, vai nos dar 80 sais minerais. E o sal refinado, às vezes, vai dar sódio e cloro para a gente. Né? Quando a gente abre o pacote do sal, que a gente compra no mercado, se tiver num ambiente quente, o iodo volatiza. A gente acha que está usando iodo de uma forma substantiva, mas não está. E o tipo de iodo vinculado ao potássio, a gente sabe que abastece uma parte dos nossos órgãos, não abastece todos. Então, evita o bócio, não é? Só que a propaganda o tempo inteiro está dizendo para não comer sal, não comer sal, não comer sal, É, sal incha. E é as muito. pessoas estão misturando sal refinado com sal grosso, elas não estão entendendo o que é para parar. É para parar com sal refinado, não com sal grosso. Perfeito, Sal grosso, perfeito. você tem maleabilidade, você precisa É. dele. Essa questão da cadeia alimentar é um ponto muito interessante que tu falastes, né? Tá interessante. A gente começou falando do intestino, estamos agora falando do solo, né? Intestino tireoide, agora falando do solo e sal. Assim, mais da metade dos sais, né, sal branco refinado, que foram testados, foram encontradas partículas de fitalatos, né? Que são plásticos, né? Então, o consumo do sal branco, o sal bem branquinho, pequenininho, bem moidinho, tem ali uma certa porcentagem de plástico que, mais uma vez, vai jogar essa fadiga, né, esse metabolismo para o fígado, né, sem contar com um dano dos fitalatos, né, em inglês a gente chama de phthalates, dos fitalatos para a própria produção de testosterona, né? Então você começa a ter, assim, por geração, até inclusive foi um vídeo de um artigo que eu publiquei no meu YouTube, falando o seguinte, que nos últimos 20 anos, olha que interessante, os níveis de testosterona nos homens têm caído cerca de quase 30%, em qualquer Sim, idade, os em qualquer idade. estrógenos estão fazendo um estrago, né? E está muito vinculado com o que você falou, muito vinculado com essa quantidade de agrotóxicos. Porque uma coisa que você falou foi bem interessante, veja mesmo. O meu fígado está envolvido no meu metabolismo dos meus nutrientes, né? No combate aí, né, de parasitose, né, de que ele pode ser parasitado, né? Fora os meus nutrientes, também tem a questão medicamentosa, que aí de vez em quando você lança a mão de um Dorflex, um Doril, né, de alguma coisa assim, passa pelo teu fígado, né? E aí a gente começa a somar com isso, agrotóxico, plástico, né? Isso realmente começa a dar ao fígado uma sobrecarga, e aí de brinde para, né, ter uma linha da medicina ortodoxa que fala né, seu colesterol está alto, né? Vamos baixar o colesterol, né? E aí, mas assim, tô entendendo. Eu falei com um colega meu que é cardiologista, disse, cara, mas qual o problema com o colesterol, né? Que vocês têm contra o colesterol, né? Não, porque é inflamação. Eu disse, não, 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 não é bem assim, né? Não é sinal de inflamação. Pode estar vinculado com inflamação, né? Mas isso tudo, como tu tem falado assim, efetivamente vai acabar caindo aí nesse metabolismo, né, nessa nossa dieta. E aí eu te pergunto assim, ó, muitas vezes a nossa dieta então, tem os agrotóxicos, esses queijos fatiados já vêm muitas vezes com a cargazinha de antimicrobianos, né? São os antibióticos, né? Nesses queijinhos que vão fatiadinho assim, às vezes já vem com um pequeno spray ali de antibiótico para poder sobreviver na prateleira por mais tempo, né? Então, assim, como é que fica então a alternativa que a gente pode ter para, né, poupar um pouco mais, amar mais os nossos gigantes, né? Reduzir esse dano hepático aí. Muito bem. Se a gente for ponderar na questão do fígado, para além da questão de uma alimentação mais natural e não monótona, a gente pode ajudar o fígado de várias e várias maneiras.
tá? Um dos pontos que eu considero fundamental é que a gente garanta aporte energético para ele de boa qualidade. Então, tem uma chavezinha aí que, se ligada umas 4 vezes por semana, ajuda demais. Chama maçã. Se eu consigo, por exemplo, comer uma maçã orgânica 4 vezes por semana, eu ajudo o meu fígado brutalmente com uma substância chamada ácido málico. Ninguém dá bola para o ácido málico. O que eu posso fazer, né? Mas assim, será que é tão difícil comer uma maçã orgânica 4 vezes por semana? Eu ajudo através da maçã com pectina, eu alimento bactérias do bem no intestino, e você está vendo que eu estou tracionando o nosso debate com o intestino, né? Não tem jeito. Que antes de chegar no fígado, chega no intestino. Perfeito, perfeito, Então, perfeitíssimo. é... então assim, quando eu dou pectina, que está na casca da maçã, eu alimento bactérias do bem no meu intestino, eu melhoro minha microbiota intestinal, ao invés ela ficar inflamando, gerando um monte de citocina inflamatória, interleucina inflamatória, e o fígado vai ser um anteparo desse processo, porque ele vai ser o primeiro a receber essa pancada, não é? Veja, é muito simples, é maçã. Agora tá, tudo bem. O fígado, ele vai receber toda essa carga de sangue do corpo que vai passar ali, veio a porta e tudo mais. Tá, mas como é que eu vou diminuir esse trabalho muito grande do fígado? Uma das medidas extraordinárias é azeite extra virgem. A gente não está conseguindo fazer bom balanço de ômega 3 e ômega 6 não inflamatório. Quando eu dou azeite para o corpo, e pode ser assim, 5 vezes por semana, 2 colheres de sopa de azeite extra virgem. O fígado é tão beneficiado, mas ele é tão beneficiado porque ele precisa realmente desse balanço para se manter desinflamado. Quanto menos inflamação no corpo e aquela microinflamação, que não é tão visível ali no dia a dia, mas vai deixar a pessoa inchada. É só lembrar, inflamação, ela vai estar conectada com dor, com vermelhidão, com inchaço. É isso, é esse o fenômeno. Agora, como que está um fígado, geralmente, quando ele é sobrecarregado? Ele está com as características do processo inflamatório. Perfeito, perfeito. E aí, nessa questão, assim, veja mesmo, você falou, né, do intestino, ser nossa porta de entrada e tal. O paciente celíaco, certo? Vai chegar um momento que eu vou, né, perceber que eu sou um celíaco, tá? Mas o que precede a eu perceber, né? Porque, assim, de repente, eu acho que tem um estágio de inflamação, né? Você vai chegar no estágio de inflamatório, de uma cronicidade tão aguda, né? Que você vai estar constantemente inflamado, mas talvez eu tive alguns sinais aí, alguns red flags que eu não prestei atenção, né? E aí, bingo, eu estou agora no típico celíaco, né? Mas qual seria esses sintomas aí de eu ser um pré-celíaco, se é que existe isso? Na verdade, você vai ter que trabalhar com a ideia idêntica à do transtorno do espectro autista. Né? Você tem um autista que você não percebe. Tem um autista que é gravíssimo, que está escancarado, que não precisa nem ser profissional de saúde para fazer o diagnóstico. Então, na questão da doença celíaca, hoje, a gente tem esse mesmo espectro, onde você vai de uma intolerância ao glúten, que ela é leve, quase imperceptível, até um mais alto grau de intolerância, que aí sim vai se dar o diagnóstico de doença celíaca. Só que tem um problema nessa história. À medida que esse nível de intolerância ao glúten é muito alto, você vai gerando uma verdadeira destruição das estruturas de microvilosidade intestinal, voltando então para o intestino. O que vai acontecer? Você, com a atrofia dessas microvilosidades, o intestino ficando mais liso, você simplesmente não consegue absorver direito os nutrientes. E aí, uma chave é que a criança, né, ela não consegue ganhar massa muscular. Processamento proteico se dá no fígado.
Não tem jeito. Se o fígado não produzir ali 1.000 proteínas diferentes por dia, o corpo começa a estar fragilizado. Né? Então, a absorção das micromoléculas fica difícil, o intestino não vai conseguir, portanto, ali nesse contexto de impactação do glúten, prosperar. Não tem como prosperar. Só que tem um detalhe adicional. Quando você está falando de pessoa celíaca, lembra que uma fração do glúten é gliadina. A molécula de gliadina ela é extremamente parecida com a célula tireoidiana. Nós fazemos uma célula de defesa, um anticorpo contra a gliadina. Só que isso fica na corrente sanguínea. Quando essa célula de defesa, esse anticorpo chega na tireoide, vai atacar a tireoide. Aí a gente volta para o começo da nossa conversa, tireoidite de Hashimoto. O problema está muito focado no intestino. E o Perfeito. fígado é um ponto de passagem. Sim. Então, quanto mais intolerância ao glúten eu vou, e portanto, quanto mais exposição ao glúten eu tenho, pior. Agora, quem que arrebentou com a gente? Foi a indústria da panificação. Ela exigiu que a massa tivesse muita liga, que o pão ficasse fofinho. Só para dar um contexto histórico muito rápido, Jesus Cristo partilhou pão. Muitos brasileiros são cristãos. Aquele pão de Jesus Cristo não tinha glúten. Ele não passou por transgenias absurdas. Aquele trigo era um trigo sarraceno, mas o pão era duro. Se ele jogasse aquele pão na cabeça de um apóstolo, podia gerar um traumatismo craniano. De tão duro que era aquele Preste pão. atenção, pá! E assim, ó, e o interessante nesse aspecto aí é que, como você falou, antes de tu entrar, eu falei, né, que um paciente celíaco ele tem 80 vezes mais chance de desenvolver uma teoria de Hashimoto que quem não é celíaco. Né? Uau! Uau! Ou seja, a pessoa celíaca já está me dizendo o seguinte: vai desenvolver uma tireoidite se eu deixar isso, né, a lavonter, né? Eu tenho que botar isso em xeque, né? Tenho que tomar ações em relação a isso. E aí é o seguinte, o que me faz pensar é o seguinte, é que as doenças autoimunes, né, doutor? Geralmente elas não vêm em unidade, elas vêm em pacotes, né? Você é celíaco, desenvolve um Hashimoto. Você é celíaco e aí desenvolve uma artrite reumatoide, né? Você é celíaco, às vezes você tem Crohn's, desenvolve aí uma fibromialgia, né? Como é que é essa questão dessa fibromialgia? Existe isso? É um estágio de inflamação do indivíduo ou realmente existe essa fibromialgia? Existem alguns estudos simplesmente sensacionais que vão trabalhar com isso. Pegaram pessoas com diagnóstico de fibromialgia e fizeram vários testes relacionados à tireoide e viram que, na verdade, de cara, 60% tinham tipicamente o hipotireoidismo do tipo 1. É aquele fácil de diagnosticar. A pessoa tem um TSH alto, o hormônio estimulador da tireoide está lá em cima, e muitas das vezes o T4 está rebaixado na sua fração livre, na sua fração total. Tá. Então, ficou fácil identificar que 60% dos pacientes com fibromialgia, na verdade, tinham hipotireoidismo do tipo 1. Eles não tinham sido bem investigados, alguns tinham ficado, inclusive, como hipotireoidismo subclínico. Tá. E os outros 40? Hipotireoidismo do tipo 2. Tem livros sobre isso, mas a maioria das pessoas não quer ler livro em inglês, né? Quer ler livro só se for traduzido para o português. O hipotireoidismo tipo 2 tem uma conexão direta com a falta de iodo, não é? Que é, para você ter o hormônio da tireoide, você tem 3 moléculas de iodo. Sim. Né? Então, o que acontece? À medida que você não tem iodo, você recicla, chega uma hora que não dá. Demais. E por que fibromialgia é mais frequente em mulheres? Quem mais tem hipotireoidismo é mulher. Sim. E por que não tem fibromialgia em menina de 15 anos?
Porque o hipotireoidismo ataca mais mulheres de 35 anos para cima. Perfeito. Quanto mais afastado do mar, mais hipotireoidismo você tem, porque você Sim, tem menos oportunidade de ter iodo, por exemplo, das algas. Então, não é um sim. fenômeno brasileiro, é um fenômeno internacional. Então, quando a gente investiga de maneira apropriada a tireoide, você vai ver que, se não 100%, muito próximo disso, das pessoas que têm diagnóstico de fibromialgia, na verdade, são hipotireoideias. E a falha hoje tem sido não investigar a tireoide do ponto de vista anatômico e funcional com ultrassonografia, exame não invasivo, rápido de ser feito e que mostra lá uma série de contextos de formação de cistos, de nódulos e até mesmo tumores, né? E isso é tão grave, tão sério, esse elemento aí da fibromialgia que você comenta, é que o escancaramento da doença da tireoide tá sendo câncer. Então, hoje, meninas com 20 e poucos anos, por causa de muita maquiagem, e para a gente tirar o metal tóxico que está junto da maquiagem, você precisa de iodo, fica com pouquíssimo iodo para tireoide. Sim, E sobra muito. as mulheres estão tendo menos progesterona disponível, elas estão ficando com a mama grande. Então, uma característica de uma mulher que tem baixa progesterona é ficar com a mama maior. A mama é uma glândula que precisa de brutais quantidades de iodo. O que acontece? Não sobra para a tireoide. Sim, Então, hoje nós temos uma deficiência de iodo que é vertiginosa. E olha, eu não sei se você conhece, mas eu desconheço alguma suplementação obrigatória que não seja de iodo durante mais de 50 anos. Tá? Então, assim, é obrigatório suplementar iodo no sal de cozinha, no sal de consumo humano, e eu não vejo isso de nenhum outro substrato. Mais recentemente, ácido fólico. Mas igual ao iodo não tem nada igual. Tamanha a desproporção da sim, necessidade humana e sim. o que a gente consegue obter na alimentação. Se isso não fosse verdade, de tempos em tempos iria se permitir vender sal não iodado. Perfeito, perfeito. Não, é assim, uma coisa que você tem falado muito interessante é esse. Eu tenho, então, nesse background, o meu pano de fundo, né, é que nós estamos lidando com processos inflamatórios, que é uma manifestação imunológica, né, é uma resposta imune, a inflamação é uma resposta imune, né, que em si não é deletéria, em si não é um problema, né, ainda bem que temos inflamação, porque precisamos eliminar o que nos ataca, mas começa a ser crônico, né, advindo de hábitos e costumes. E aí, assim, mas o meu pano de fundo são sinais inflamatórios exacerbados. Então, eu estou gerando interleucinas, estou atacando minha tireoide, essa mesma proteína que ataca minha tireoide também ataca, né, na questão de eu ser celíaco, né, de um indivíduo celíaco, né? O fígado está metabolizando aí proteínas com dificuldade, porque está sendo maltratado, mal amado, né? O gigante mal amado. E eu acabo tendo danos em vários órgãos, e hoje a opção terapêutica clássica realmente não contempla o sistema imune, né? E aí vem a questão exatamente do que você comentou anteriormente, essa questão de alguns polissacarídeos, né, que estão presentes, inclusive, em alguns cogumelos, poder ter ação de imunomodulação e de mitigar consideravelmente a resposta imune. E essa, assim, cara, se eu dizer para ti, ó, doutor, o ganho de quando você consegue desinflamar o paciente por imunomodulação através do beta-glucano, que é nossa molécula que a gente desenvolveu, né? Assim, o ganho, assim, eu vou dizer para ti, é quase que imensurável, porque eu ganho metabolicamente, eu desinflamo o paciente, eu melhoro a minha saúde hepática, né? Eu reduzo o meu ataque na tireoide. Outro dia eu estava com um colega meu, ligou para mim e falou: Sam, olha esse exame aqui da minha esposa.
E ela estava com uns nódulos, né, na tireoide, né? Eu fiz, olha, cara, é o seguinte, quando foi a última gravidez dela? Ele falou, 3 anos atrás, ok, tal. E aí a gente foi pegar um históricozinho dela, assim, seguinte, eu disse, olha, certamente, né, quando você tem essa oscilação hormonal, que o indivíduo está grávida, a mulher está grávida, depois muda de hormônio, o fígado começa a trabalhar tanto, né, por essa mudança de hormônio, que também começa a comprometer minha tireoide. Então, é muito clássico pós-gravidez, né, ou durante a gravidez, a pessoa desenvolveu um hipotiroidismo, né, por uma fadiga hepática, né? Eu disse, cara, faz o seguinte, vamos começar usando aqui o Biovit e faz imagem, mas não, o médico queria fazer uma punção. Eu disse, cara, agora não. Porque se você tem uma pessoa que eu tenho esse histórico, por exemplo, né, você olha para esse quadro aqui, pós-parturiente, 3 anos, vem lutando contra isso há um bom tempo, tal. E aí eu disse, olha, ela toma hormônio, reposição, né? Porque eu tenho uma glândula inflamada, muitas vezes a opção agora que eu tenho que repor o hormônio e não cuidar da inflamação, né? Você está produzindo pouco T3, pouco T4, vamos repor seus hormônios e deixa a inflamação rolar. Eu disse, cara, fazer o seguinte, vamos começar com o Biovit, fazer 3 vezes ao dia. E aí no próximo exame, 3 meses, um mês depois, você veja como é que está a imagem, né? Então, da imagem, tem 3 nódulos. Dos 3 nódulos, bem interessante isso, dos 3 nódulos, 2 reduziram o tamanho e foi envelopado. Olha que interessante, foi envelopado, né? Tem uma película ao redor. Aí eu disse, bingo, né? Quando você tem o sistema imune atacando esses nódulos, né? Quando você educa o sistema imune, você pode treinar o sistema imune, né? A grande sacada é isso, né? É que você pode reduzir esse sinal inflamatório na tireoide e o que é realmente tumor, né? Uma massa, né, tumoral, que seja, ele acaba sendo identificado como inimigo, né? Então, assim, as alternativas hoje, doutor, terapêuticas, elas não estão muito claras, né? Então, tá meio confuso o meio de campo aí em relação a essas doenças autoimunes, né? Então, com relação às doenças autoimunes, a utilização de beta-glucanas é realmente de muita relevância. Mas a gente tem alguns outros recursos acessórios, se a gente fosse pensar uma prática integrativa, onde a vitamina D tem lugar de destaque. Tá? A vitamina D ela ajuda na prevenção tanto de doenças autoimunes quanto de doenças cancerosas, né? Formações tumorais e etc. Existe a vitamina K2 que ela vai ajudar nesse fenômeno. A vitamina K2 também ajuda muito nos fenômenos regulatórios do corpo. A gente tem um outro recurso totalmente natural, pode ser via inclusive alimentação, para quem converte bem beta-caroteno, é a vitamina A. A vitamina A ajuda a limpar os receptores da vitamina D. E já quero dar uma dica que vale US$ 1 milhão. Uma pessoa que quer melhorar a tireoide, ela não pode tomar a vitamina D no mesmo horário da vitamina A. Essa vitamina A e esse hormônio D, eles podem competir pelo mesmo receptor. E a vitamina A às vezes ganha e a vitamina D fica de fora e a pessoa não melhora o nível Olha de aí, gente, olha, vitamina dica D. de US$ 1 milhão. Atenção, atenção. O horário da sua vitamina D não pode ser tão próximo à vitamina A, por competir com os mesmos receptores. Uau! Né? Elas foram classificadas inicialmente como vitaminas lipossolúveis, né? Só Sim. que a vitamina D, na verdade, é um hormônio. E aí, se a gente quer realmente ajudar a tireoide a evitar essas formações de cistos, de nódulos, a gente deveria fazer como alguns orientais fazem, ter o hábito de comer a alga. Se é grávida, a suplementação hoje já está escancarada, bons ginecologistas utilizam. Eu vou falar aqui, porque eu não estou fazendo propaganda, mas já tem até no mercado, na farmácia comum, que se compra às vezes sem receita, Iodara da vida, né? Sim. Existe Kelpiodine, existe um monte de ferramentas hoje que as gestantes estão usando para ter esse iodo e não desenvolver o hipotireoidismo, uma medida preventiva, não é? Mas aí vamos entender o seguinte: a conversão do T4 em T3 ela é muito importante, senão o cérebro ganha tudo e o resto do corpo não ganha nada. Então, o que a gente precisa? A gente precisa realmente ter mais T3. E a gente tem que favorecer as enzimas que fazem essa retirada de uma molécula de iodo
De Sim. 4 passa para 3. Para a gente ajudá-la, a gente tem que ter selênio. E aí, olha o desafio, não é um desafio pequeno, tá, Sam? Nós temos hoje castanha do Pará, que é também chamada de castanha do Brasil, que dependendo do local onde está a árvore, que é uma árvore grande, ela é poderosa, a diferença da concentração de selênio pode chegar a 61 vezes. Caramba! Uau! Foi pesquisado numa cidade do Pará e numa cidade do Amazonas. Foi exatamente essa diferença. Eu estou falando do mesmo território amazônico, tá? Eu não estou falando Puxa assim, vida. uma castanheira que foi plantada no cerrado, aí deu diferente. Deu boletim de ocorrência. Não. Eu estou falando da mesma região, no Puxa. mesmo clima, na mesma umidade, na mesma temperatura. Não adianta. É porque a árvore ela vai responder a cenários variados, inclusive de solo. Então, o selênio, muitas das vezes, vai ter que ser suplementado. E a tireoide, ela é uma glândula dependente de vitamina C. E as pessoas hoje não estão ingerindo vitamina C suficientes, elas estão sendo operadas muito mais do que antigamente, elas estão sendo submetidas à cirurgia. Quando você é submetido a uma cirurgia, quer ver? Que você citou aí a grávida, quantos partos no Brasil são cesariana? É cirurgia. Ué, se é Perfeito. cirurgia para reparar o tecido, a necessidade do corpo de vitamina C, ela extrapola todos os Gigantesco. limites possíveis e imagináveis. Vai ter mulher que vai precisar todo dia de 2 gramas de vitamina C, todo dia ali, ó, todo dia, todo dia. E ela esqueceu que a cerola está no quintal dela, fez um chão vermelho de tanta cerola que caiu e ninguém comeu. Então, melhorar o consumo de vitamina C vai ajudar a reparar tecido. Existe um aminoácido que é ignorado praticamente, que ajuda o intestino e o fígado na absorção melhor desses micronutrientes tão úteis, é a glutamina. A gente não poderia mais ignorar a glutamina, como tem se ignorado, pelo fato de que o solo realmente está ficando muito pobre, né? A nossa monocultura aí, o agro é tudo, o agro é pop, o agro é não sei o quê, mas está sendo monocultura. E a monocultura está arrebentando com o solo, com a biodiversidade do solo, e o problema desse eixo de intestino-tireoide se dá realmente aí por esse empobrecimento. Ele é cada vez mais grave e está afetando os grandes produtores de alimento. Então, a necessidade de suplementação está sendo cada vez mais evidente. E aí eu entendo que se você tem um intestino menos inflamado, e a beta-glucana propicia isso, você vai precisar de menos micronutriente para encerrar o processo inflamatório. Não é que a inflamação seja tão ruim assim. O problema é quando ela cronifica. Perfeito. Era para a inflamação ocorrer em 2 horas, agora ela está ocorrendo em 2 décadas da vida da pessoa. Aí realmente fica muito complicado. E aí, esses micronutrientes sendo absorvidos, eu estou falando de vitaminas e sais minerais, olha a lista. Para fazer hormônio tireoidiano, preciso de vitamina A, vitamina C, vitamina E, que tem um grande caos em torno da vitamina E. A gente precisa de zinco. A mesma coisa que faz o rebaixamento da testosterona e ampliação dos estrogênios é o que faz a tireoide não conseguir produzir hormônio. A falta de zinco não te deixa se defender de ataque microbiano, não deixa você fazer hormônio da tireoide, não deixa você dormir direito, que vai gerar insônia, você não consegue reparar tecidos direito, e a sua testosterona vai virar estrogênio. E pode virar um estrogênio que às vezes não é muito amigo, que é a estrona. Tem tipo de estrona que pode até favorecer que a pessoa tenha câncer. Viu a confusão? É um saco de gato, doutor. Caramba! Gente, estou falando aqui do doutor Mark Stork, ah, falando sobre o eixo intestino-tireoide, e falamos sobre fígado. Do fígado a gente falou de Crohn's, falamos de celíaco, paciente celíaco, falamos sobre fibromialgia, falamos sobre solo, empobrecimento do solo, enriquecimento do solo, falamos sobre sal, falamos sobre selênio, vitamina A, vitamina E, vitamina D. Gente,
Eu quero, desde já, estar agradecendo ao Dr. Mark. A gente vai ter que estar encerrando daqui a pouco. Agradecer a você que está participando conosco ao vivo. Esse conteúdo vai estar no meu canal de YouTube integralmente semana que vem, né? Você pode estar assistindo, voltando a anotar, tomando sua nota. Não esqueça a dica de US$ 1 milhão. Não vou repetir, você vai ter que, né, voltar lá e assistir de novo. Mas, gente, uma coisa assim que tem sido desafiante para a gente, doutor, tem sido realmente né, tem muitas frases, né, assim, você é aquilo que você come, né? Aí tem a frase assim, não, você não é aquilo que você come, você é aquilo que você come, que é aquilo que come outra coisa, né? E não é, você não é aquilo que você come, você é aquilo que você absorve, né? Lógico, você não vai conseguir absorver se você está inflamado, né? Mas se meu boi ou o animal, né? Eu peguei um artigo recente, faz 2 semanas, inclusive foi um caos no caos não, foi um ruído no Twitter, de um funcionário filmando a fabricação de ração para animais, né? E eu peguei a legislação do Reino Unido e dos Estados Unidos, e realmente estava lá, que há uma tolerância de 0,15%, vou repetir, 0,15% de plástico. Então, se você tem plástico na ração do teu porco, da tua vaca, até 0,15%, tudo bem, né? É feito quando eu estava fazendo doutorado nos Estados Unidos, eu morava em Filadélfia, região muito industrializada, e na década de 70, na década de 80, 70, 80, eles pintaram a casa e a casa tinha, a tinta tinha chumbo. Não sei se essa tinta chegou no Brasil, tinha também no Brasil, né? E aí foi proibido, enfim. Mas era uma casa antiga que a gente morava, e mesmo tendo pinturas novas, essa pintura nova descascava com a pintura antiga, né? Enfim, é uma área bem industrializada, porque tem refinaria de petróleo, muitos, né, muitas indústrias, além dessa pintura. E aí, uma das minhas filhas apareceu com chumbo no sangue. Cara, eu fui assim, isso que eu estou fazendo, né? Que é extremamente tóxico, né? E aí eles dizem, não, ela está dentro do limite de tolerância. Eu disse, mas nunca pode ser, não pode ser, não pode ter, entendeu? Não faz parte do que temos para o jantar, né? Mas a gente criou legislações, né, e tal, em novas formas. Então, você imaginar, você tem um animal, né, e 0,15% da massa, isso, né, assumindo que nós seguimos a mesma regra de lá, né? Está comendo plástico. Uau! Né? Não me surpreende que nós estamos com um monte de homem aí pamonha, né? Porque não tem testosterona, o plástico tá em tudo, cara. Né? E aí você tem processo de formação de tumor nos animais, né? Então já vem uma carne assim doente. Então, assim, eu estou vendo que precisamos estar pensando nessa cadeia do que eu como num pouco mais, de uma forma mais holística, doutor, é isso? Não, sem dúvida. A gente chama de boi verde, não é? A gente precisa, de fato, procurar ingerir a carne de um boi que foi criado no pasto e de um pasto que não foi pulverizado com Roundup, que é o glifosato, que está associado ao autismo, que está associado a uma série de cânceres. Isso já está provado na literatura. Não é óbvio que uma parte da literatura não é publicada extensivamente. Que a indústria que produz agrotóxico, Bayer, Monsanto, ela vai lá e compra mesmo o estudo e não deixa publicar. E a gente pode até imaginar que tem coisa mais grave do que isso, chegando a ter assassinato de pesquisador, fechamento de departamento de universidade, porque está aprovando aí essas consequências nefastas, né? Mas quando você fala do chumbo, quando a gente fala de alumínio, não é? É lembrar que até poucas décadas atrás o tubo da pasta de dente era de alumínio. Você escovava o dente, você estava se intoxicando com alumínio. Os dentistas, É verdade. eles colocavam amálgama como se estivesse passeando no parquinho. Não é? E a amálgama é uma liga metálica ali que tem inúmeros tóxicos, metais tóxicos. Eu não estou falando de metal pesado, estou falando de tudo quanto é tipo de metal tóxico que possa imaginar,
E quando a pessoa é magrinha, esse metal tóxico ia impregnar o cérebro, que é uma estrutura riquíssima em lípides, né, em Sim, gorduras e sim, sim, etc. sim. Não Lipofílico, é. é? E quando a pessoa era obesa, o corpo inteiro ficava distribuído com esses metais tóxicos, com a nossa dificuldade enorme de limpar. E aí vai uma outra dica importante, né? As pessoas deveriam procurar um pouco mais alimentos com enxofre. O enxofre, ele ajuda muito na regulação do nosso organismo e na capacidade de limpeza. Por exemplo, Por eu daria complexar mais. quimicamente, clássico, muito bem, excelente. Porque complexa quimicamente, tá, gente? Faz um quelado, então não vou entrar na química disso daí, mas por quelar, processo de quelação, né? Você acaba auxiliando o processo de desintoxicação. Pois não, doutor? Isso. E aí, por exemplo, eu daria mais valor nos dias atuais da salsa. A salsa consegue, via rim, ajudar muito na limpeza de muita coisa tóxica. O Salsa, quiabo, salsa, salsa. É salsa em todo o Brasil? Porque eu sou salsinha, nordestino. Como é que seria esse nome? É salsa mesmo? É coentro ou não? É salsinha. o quê? Você tem salsa e você tem coentro. Geralmente, quando você vai no mercado, são muito parecidos, mas o coentro tem raiz. E a salsa eles deixam sem raiz. Fica fácil de comprar. Tá. Mas são da E mesma aí família, você. não? Bom, aí se são da mesma família, eu não vou entrar nessa questão botânica. Mas É, assim, a salsa ela tem uma capacidade salsa. depurativa muito grande via rim. Cebolinha e coentro, muito boa de forma mais genérica, Perfeito. tá? E a grande questão é melhorar em torno de 180 funções corporais por ter bastante magnésio nessas verdurinhas, nesses temperinhos. Né? Uau! Então, quando você vai comer, por exemplo, eu estou aqui no Espírito Santo, eu estou aqui, a única moqueca que tem no mundo todo é moqueca capixaba, o resto é peixada, valorizando aqui a terra. Então, assim, se você não bota ali uma salsa, uma cebolinha e principalmente um coentro, você está perdendo uma oportunidade de desintoxicar. Eu ia, se não fosse a pandemia, eu ia agora, no ano passado, eu ia para Paris para apresentar um trabalho científico sobre panela de barro, produzida pelas paneleiras aqui de Goiabeiras, que é patrimônio histórico brasileiro imaterial. Pouca gente sabe disso. Uau! É uma referência, não é? É uma panela feita de barro, um barro de um lugar específico, que tem características específicas, ela vai receber taninos específicos para ela ficar impermeável, e você evita, por exemplo, panela de alumínio. A gente não tem ideia que tem cerca de 10 milhões de brasileiros hoje comendo comida feita em panela de alumínio. Elas estão se intoxicando todo dia. 7% dessas pessoas, se alcançarem 50, 60, 70, 80 anos, vão desenvolver Alzheimer. Não Verdade. é? Uau, É uau, louco uau. isso. Então, a intoxicação por Verdade. metais tóxicos é algo que a gente deve ter atenção. E eu queria te fazer até aproveitar a oportunidade para te fazer uma pergunta também, né? Assim, como as beta-glucanas, eu não sei se a gente pode dizer que elas são ricas em fibras solúveis, elas teriam, portanto, uma capacidade de ajudar o nosso corpo a eliminar um pouco dessas substâncias tóxicas que a gente ingere. Inclusive, essas fibras poderiam agarrar em algumas estruturas de plástico e a gente eliminar nas fezes. Faz sentido fibra solúvel e beta-glucana? Boa pergunta, boa, excelente pergunta. Então, realmente, as beta-glucanas são uma classe de substâncias, são variadas, né? Então, você vai ter efeitos de polifenóis. Polifenol você tem no café e tem no vinho, né? Você tem na cereja e tem na acerola, e você tem no açaí, né? Aí são cores distintas, cores diferentes, mas são, né, conhecidas como polifenóis, né? Então, é uma classe de substância bem complexa. Assim também são os beta-glucanos. Então, alguns beta-glucanos, né, e dependendo da quantidade, sim. Então, por exemplo, o beta-glucano nosso aqui, desenvolvido por nossas pesquisas que a gente tem formulado, ele tem menos ação de complexação, ou seja, de sequestrar, né, de formar dessa ação de sequestrar substâncias tóxicas, né, da dieta e eliminar no bolo fecal.
Eles auxiliam sim, mas a quantidade que você teria que tomar para essa ação teria que ser uma quantidade maior. Exatamente, uma quantidade maior. Então, eu entraria com 3 vezes de 15 ml do Biovit, né? Mas uma excelente fibra de beta-glucano, que auxilia realmente como formação de teia, né? E sequestrar alimentos tóxicos da dieta, é a aveia. A aveia, sim, ela forma um gel, tá, gente? Bem interessante essa pergunta, muito, muito, muito bom. No lume intestinal, a nossa aveia, a gente não digere aveia, né? É a fibra, né? Ela vai sentar no lume e ela gelifica. Essa gelificação, ela entra aqui nas microvilosidades, né? Intestinais, e ali auxilia na formação de muco e tal, e é eliminado no bolo fecal. Nesse evento, há um grande fenômeno, sim, de possíveis, né, captação aí dos fitalatos, né, da dieta, e também substâncias tóxicas, sim. Vai formar, sim. Mas, assim, a ação do Biovit é mais imunomoduladora do que sequestradora de substâncias da dieta. Mas é bacana porque o vegano, por exemplo, pode usar beta-glucano e ter a aveia, que também é um alimento de base vegetal. Perfeito. Ele não estaria comprometido aí no perfil Sim, dietético. Muito sim, legal, sim, sim, muito sim. bacana Muito bom. isso. Gente, estou Numa falando com o Dr. Mark Stark. Eu quero agradecer ao Dr. Mark pela participação, pela generosidade, pelo seu tempo, insistir aí em logar e fazer esse podcast conosco. Doutor, com tanto corre-corre, com tanta coisa que a gente precisa prestar atenção. Estamos chegando no final do ano. Vejo que tu és um apreciador da boa culinária, né? Estamos chegando no final do ano. Aí eu gostaria que você desse suas últimas considerações para as pessoas que estão nos acompanhando e para as pessoas que vão estar assistindo a esse podcast a semana que vem no meu canal do YouTube. Maravilha. Eu queria fazer uma recomendação que está bem consolidada no Guia da Alimentação para a População Brasileira, em que a gente realmente faça um investimento em comer comidas menos processadas, tá? Eu acho que um dos caminhos maravilhosos dessa história toda é que a gente de fato possa comer comida de verdade, que a gente chama. Essa comida de verdade, ela passa realmente por esse processo de não só comer o que não tem agrotóxico, mas também está comendo aquilo que tem uma base de produção agroecológica, não é? Eu tive a oportunidade agora de chegar de São Paulo, participei de um festival nacional onde tive a oportunidade de trazer aqui para o Espírito Santo arroz produzido pela, por uma organização em que ela é a maior produtora de arroz orgânico da América Latina. Puxa vida. A produção é basicamente feita no Rio Grande do Sul e essa organização chama Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Quando que a gente podia imaginar que o MST era o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, reconhecido por todos os órgãos ambientais e de regulação da agricultura brasileira nesses tempos atuais. Então, assim, talvez o orgânico esteja mais fácil de você obter atualmente do que foi há 10, 15 anos atrás. Sim, sim. Isso entra em sintonia com as mais diversas suplementações que a pessoa precisa e até mesmo a tomada de medicamentos, não é? Mas esse esforço pode ser de todos nós, porque à medida que a gente procura comer mais orgânico, um alimento melhor, o preço inclusive cai e facilita que mais pessoas tenham acesso e que mais produtores e agricultores, e principalmente quem está vinculado à agricultura familiar, possa incorporar essa ideia, né, de que eu vou reservar uma área de plantio, que eu vou me adequar às regras da agricultura orgânica e quem sabe até a gente evolua para a agricultura biodinâmica, que daria um grande papo, né, uma grande Sim. conversa futura aí, porque ela é muito mais sofisticada, mas a gente já tem, por exemplo, aqui no Espírito Santo, café orgânico e biodinâmico,
pelo menos de duas produções distintas em municípios distintos. E, finalizando mesmo, eu queria dizer que grande parte das pessoas hoje que estão obesas, que estão tendo queda de cabelo, estão com a unha fraca, estão tendo cãibra, estão desanimadas, a memória está difícil. Na verdade, vai chegar um momento que elas vão ter o diagnóstico do problema de tireoide, mas quando ela olhar e botar a mão na consciência, ela vai ver que tudo realmente começou com uma má alimentação. Vamos melhorar a nossa alimentação. Muito obrigado pelo convite e a gente vai estar à disposição para novas conversas. Eu adorei esse nosso bate-papo, ele foi muito rico realmente de informação. A gente pode explorar temas aí que envolvam esse fenômeno que já é reconhecido em muitos lugares do mundo, que é a beta-glucana e todas as formas de incorporação de polifenóis via cerola, via chá verde. A gente falou muito pouco do chá verde, mas eu tenho o chá verde como algo que a cultura ocidental negligencia demais, e vai ser com esforços como esse que a gente fez agora que a gente vai conseguir romper essa barreira, né? O mundo globalizou, mas a gente ficou preso em muita raiz ocidentalizada e não conseguiu ter a Camellia sinensis como uma parcerona da nossa grande saúde. Verdade, verdade. Muito obrigado, doutor Mark. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. O pessoal está agradecendo os comentários. Ah, estão todos agradecendo mesmo. Eu também quero agradecer a participação, realmente foi muito riquíssimo. Ficou um gostinho de quero mais, podemos falar aí sim, né, mais sobre essa cadeia produtiva, que é algo hiper interessante e importante, para o que vem para a nossa mesa seja realmente algo saudável. Né? Eu quero agradecer você que participou conosco. Não esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, deixar sua pergunta lá. Doutor Marco, vamos encerrar essa live com gostinho de quero mais, então já sei que vamos ter o nosso retorno aí de um bate-papo enriquecedor para que você possa ter a oportunidade de viver sua vida na melhor versão todos os dias. Né? E o que você põe na sua boca, seja por alimentação, a suplementação, ou até mesmo uma medicação, tem que ser bem compreendida para que você possa dar a oportunidade para o seu corpo responder da melhor forma. Doutor Mark, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu tempo, sua atenção. Deus abençoe. Um excelente final de ano, um excelente Natal, né? Que você possa ter aí. E próxima vez que eu voltar ao Espírito Santo, quero provar essa moqueca capixaba aí, tradicional, tá bom? Na telha ou na panela de barro, tanto faz para mim. Você decide, tá joia? Panela de barro. Maravilha, querido. Grande Maravilha. abraço. Um abraço. Tchau, Obrigado a tchau. todos. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau.